Fala galera, beleza? Estamos na Semana Santa belga. Então a gente vai falar essa semana a respeito de Flandres. Então a gente teve domingo agora, que passou Gent-Wevelgem. Quarta-feira, ou seja, hoje aconteceu a Dwars Vlaanderen, ou seja, através de Flandres, que é uma prova um pouquinho mais curta, que é um preparativo para o Tour de Flandres que vai acontecer domingo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história do Tour de Flandres e mais especificamente de quando eu fui para lá em 2019 e eu visitei um museu que fica na cidade onde é a chegada do Tour de Flandres já há alguns anos, porque ela nem sempre foi nessa cidade que é Oudenaarde. Essa cidade, ela fica entre a maioria dos hellings, ou seja, dos bergs, das rampas com paralelepípedos. Então, você está bem perto ali do Oud-Kwaremond, do Paterberg, do Wolvenberg, de todas as rampas duras. Então, é uma cidade que tem um lugar chamado Centrum Ronde van Vlaanderen. Esse Centrum Ronde van Vlaanderen é um museu, é um café, é um centro, como o próprio nome diz, onde as pessoas se concentram ali para ver e para falar sobre o Tour de Flandres. Tem apresentações, tem um monte de caras famosos que vão naquela região, naquela cidade ali. Inclusive o Mundial desse ano, que é o 100º Mundial, que vai acontecer em Flandres, não vai acontecer aí, mas foi apresentado nessa praça aí que eu estou mostrando para vocês, que é em Flandres, em Oudenaarde, e eu fui aí num dia típico belga, muita chuva, muito frio, para conhecer o museu. Então vamos dar uma olhadinha no museu aí. Na hora que você chega no museu, na frente você já encontra esse carro que vocês estão vendo, é um Volvo, que é o carro que a equipe Molteni, famosa pelo Ed Merckx, usava. E esse carro fica aí na frente, né? Então, para vocês verem como que eram os carros das equipes antigamente. Então você olha como era o negócio, era bem mais simples do que é hoje. E esse carro tá aí e ele fica aí na frente em exposição. Então tem até uma coisinha falando da vitória do Merckx em 69. Na hora que você entra no museu já tem várias camisas de tudo quanto é época que você pode imaginar, de vários atletas que tem relação com o Tour de Flandres. Olha aí, ó, Centrum Ronde van Vlaanderen, que é Centro Tour de Flandres, Ronde van Vlaanderen é Tour de Flandres na língua nativa. Essa foto aí que vocês estão vendo é da bike que o Tiesj Benoot ganhou a Strade Bianche em 2018. Vocês podem ver, a bicicleta está toda suja. Então, do jeito que ganhou a prova, o Tiesj Benoot é belga, do jeito que ele ganhou a prova, ficou. E essa bike é uma das muitas bicicletas que estão em exposição no museu lá em Flandres. Olha o detalhe aí, o nome dele, o número, dá para você ver o selinho, o pedal, do jeito que ele usou, a bicicleta ficou. Tem uma lojinha do lado e tem para você comprar essas coisinhas aí que são relacionadas aos hellings, aos muros, né? Então a gente tem o Paterberg, o Bosberg. Eu não comprei isso e me arrependi amargamente. Comprei outras coisas. Tem os carinhas ali, tem camisas, tem coisas, tudo que você pode imaginar. Tem a famosa cerveja Kwaremond, né? Que fica, a fábrica de cerveja fica no pé do Oud-Kwaremond. Tem camisas, por exemplo, essa camisa aí da Quick-Step do Paulo Bettini quando ele foi campeão mundial. Eu não sei se é do Paulo Bettini ou do Tom Boonen. Os dois foram campeões mundiais, os dois pela Quick-Step. A épica batalha Cancellara e Tom Boonen em 2010, quando Cancellara ganhou o Tour de Flandres e depois ganhou Paris-Roubaix também. Várias camisas, várias coisas. Tem umas coisas antigas muito legais, contando história, contando bikes antigas, as coisas que os caras usavam lá no começo do século. Não é só um museu do Tour de Flandres, é um museu de bicicleta, falando do Tour de France também, uso da bicicleta na guerra. Tem essa escultura que eu achei legal pra caramba, parece o diabo com uma bicicleta e com um tridente, então isso é muito legal. A Bélgica tem essa paixão aí por essas coisas.
Uma bicicleta muito antiga aí, ó, ver como que era totalmente diferente as características. E aí depois você começa a ver como que eram as provas antigamente. Então, em 1913 até 1976 a prova largava de Ghent. E aí depois os caras vão mostrando, colocando fotos. Então depois de 1976 até 1997 ela saía de St. Nicholas. E aí depois ela saía de 2012 até 2016, saía de Bruges. Depois de 2017 até hoje ela sai de Antuérpia. Então tem todos os roteiros, todas as coisas que aconteceram de 1913 a 1914, como é que foi a prova, de 1919 a 1972, como que foi a prova, e tudo explicado. Depois de o terceiro percurso de St. Nicholas a Meerbeek, de 1973 a 1997, capacetes que os caras usavam, como que era, comparação do antigo com o novo, comparação da bike antiga da geometria da nova com as bikes modernas. Cara, passando o vídeo, ó, essa aí de 1998 a 2011 de Bruges a Meerbeek, que foram umas provas que eu acompanhei bastante. Depois de Bruges a Oldernade, de 2012, desculpa, até atualmente. E de Antuérpia até Oldernade, que é o percurso atual. Tem algumas pequenas mudanças todo ano, mas esse é o percurso atual. E aí os caras mostram e falam sobre tudo, desde o cara que está querendo aprender o que é uma bicicleta até o cara que adora, já conhece muito, tudo você vai ter. Bikes antigas, né? Outro carro agora é um carro da Flandria. Eu achei muito legal esse carro aí. E atrás você tem uma coleção de caramanholas. A minha coleção de caramanholas aqui não pega nem beira. Olha o tanto de caramanhola que tem de todas as épocas, todos os anos. E aí os caras falam de todos os Hellingers, né? Então, o Kapelmur, que é o muro da capela, que fica em Gerasbergen. Então, mostra fotos de vários caras subindo, mostra a altimetria, a inclinação de 100 em 100 metros, né? Então você olha lá, os caras, apesar de estar escrito tudo em Flemish, dá para você entender, pendência máxima 20%, pendência média 9,3%, e aí mostra todos os Hellingers que estão na prova atualmente, todos que passaram durante a prova, todos que foram e não tem mais, por exemplo, ó, Abestrat, Actberg, Berendries, Benderhut, Bergdestene, Borgberg, Bosberg. Então tem muita coisa, não dá nem para falar qual o mais longo, o mais curto. Então tem todos, né? Então a gente vai vendo, por exemplo, ó, tem o Old Kvaremont, mas tem o New Kvaremont, ou seja, é o antigo e o novo. Então tem várias coisas que a gente nem imagina que tem, e tem lá, e tem assim coisas absurdas. Por exemplo, o Koppenberg, 19,5%, ele é curto, só 550 metros, mas tem 19,5% de pendência máxima. Então são umas coisas assim muito doidas, e tem tudo que você imaginar nesse museu, foto, vídeo, né? O John Musso, que é o cara lá que ganhou 3 vezes o Tour de Flandres, Leão de Flandres, inclusive, ó, cancelaram também, tudo autografado, né? Inclusive, tem coisas interessantes, como as bikes de alguns vencedores. Tem as motos da organização que os caras usavam, como que é, o que tem na moto, você pode ver, olhar, tudo ali no museu. E aí todos os vencedores, desde 1913 até hoje, né? Então você vai olhando ali, tem uma parede, tem os caras fizeram os caras em tamanho real. Então tinha o Cancellara, o Tom Boonen e o Greg Van Avermaet. Fui lá e tirei uma foto do lado dos caras, né? Então são os caras de verdade. E algumas bikes, né? Então, algumas bikes de alguns caras que participaram, algumas bikes de alguns caras que venceram o Tour de Flandres. Só que assim, por exemplo, tem essa bike do Greg Van Avermaet. Ele não venceu o Tour de Flandres, mas ele participou, e ele é um ídolo lá na Bélgica, tá? Então tem uma bike dele lá. Essa bike antiga do Ed Merckx, característica. Essa bike que eu estou mostrando para vocês do Alexander Kristoff, que ele venceu o Tour de Flandres uma vez. Algumas coisas, troféus, sapatilha, caramanhola, capacete. Essa bike é do Johan Musso. Acho que, se não me engano, essa bike foi o último ano que ele venceu, o último ano que ele participou de Flandres. Eu lembro que eu cheguei e tirei uma foto dessa bike, tirei uma foto
do cassete, que eu fiquei impressionado, como o cara usava um cassete pequeno. E além dele usar cassete pequeno, ele pegava uma coroa menor, ele pôs uma maior. Em vez de usar 53, 39, ele pôs uma 41. Como os caras usavam, pedalavam diferente, né, há 10, 20 anos atrás. E aí você consegue encostar na bicicleta, ver detalhes, e é muito legal. Por exemplo, a bicicleta do Mussot tinha na frente um leão de Flandres. Um leão, falando dele. Eu fui lá e tirei uma foto disso, pus no Instagram, ele viu, respondeu, repostou. Então isso aí é muito legal. Usaram os Mavic Classic, que eram da bike, e aí quanto que faltava para a próxima prova. Então a gente tinha visto a prova no domingo, quando a gente foi lá, era uma quarta-feira. Então quer dizer, faltavam 361 dias para a próxima prova, que seria em 2020, que infelizmente não aconteceu na época, ela aconteceu depois por causa da pandemia. E a gente foi sentar no barzinho lá para tomar um café, e a cadeira era da Bianchi, cara. Eu tirei uma foto da cadeira porque eu fiquei impressionado. A cadeira escrito Eduardo Bianchi. Então, são umas coisas assim, a camisa do Cancellara, a camisa quando o Peter Sagan ganhou em 2016 a Volta de Flandres com a camisa de campeão mundial, né, e outras, e várias camisas. Também tem aqueles Pro Cycling Terms, aqueles baralhos com os caras, né, tinha para vender lá. Não comprei, me arrependo de não ter comprado. E a gente tomou um café lá, ficamos lá umas 2, 3 horas. E lá em Oldernade, o museu mostrando um monte de coisas legais sobre o Tour de Flandres. Então eu não tinha passado isso para vocês, não tinha colocado isso aí em vídeo, por isso que eu tô passando aí esse monte de foto falando desse museu. E assim, além disso, eu fui em algumas lojas também. A gente foi numa concept store da BMC, que era do lado do Service Course do Team CCC, que hoje não tem mais o Team CCC, né? Porque o Team CCC era o time BMC, quando o Greg Van Avermaet corria, e aí mudou o time, mas a concept store ficou. E ali na concept store não era só uma concept store, era o fã-clube do Avermaet. Então ali tinha a bike dourada de campeão olímpico, homenagem para ele, a bike que ele ganhou Paris-Roubaix, a bike que ele correu as Olimpíadas, a bike que ele correu o Tour de France, troféu de quanto ele ganhou a Gent-Wevelgem, troféu de Flandrin of the Year, ou seja, é o Flandrin do ano, que no final do ano a comunidade de Flandres vai lá e qual o melhor ciclista de Flandres. Por exemplo, o ano passado foi eleito o Wout van Aert. O Greg Van Avermaet ganhou já esse título. Então, esses troféus estavam todos lá pra gente ver. Então, era legal que eu fui lá ver umas caramanholas e em cima tinha o troféu de quando o Greg Van Avermaet ganhou a Gent-Wevelgem em 2017. Então, aí eu fui ver, tinha um monte de troféu. Aí eu fui perguntar pro cara, ele falou, não, aqui é o fã-clube dele. Então, é bem legal que a gente tinha esse monte de bike que ele ganhou Paris-Roubaix, tava lá. Então, isso aí é muito legal. E assim, do jeito que tava a bike ficou. Com tudo, o GPS, os tubulares ficam lá murchos, o câmbio do jeito que tava, corrente tudo suja. E aí a gente não conseguiu entrar no Service Course da CCC. O cara até falou pra gente assim, se fosse antes, vocês conseguiam ver pelo vidro aqui, todos os caras mexendo e tal, mas hoje em dia é separado. Então a gente deu a volta, viu os ônibus, as vans, os carros dos caras, só que estava tudo fechado, a gente pegou e foi embora. Bom, isso aí, pessoal, é só um pouquinho do que a gente consegue ver quando a gente vai para Flandres. E a última coisinha que eu quero mostrar para vocês, a gente foi numa loja também que era muito parecido com a loja da BMC, só que era da Trek. Lá eu tirei foto com a ovelhinha, aquela famosa ovelhinha da Trek. E lá eu ganhei esse bonezinho aqui dos caras, ó. Esse cap da Trek Segafredo, os caras deram esse boné, deram adesivo, deram isso aqui, ó. Chaveirinho, ó. Não, pode levar, isso aqui é brinde para vocês, para os fãs, né? E aí também lá nessa loja, além de na parte de baixo era uma loja normal, com bikes da Trek, acessórios e tudo. E aí você subia e você começava a ver, por exemplo, a bike que o John Degenkolb ganhou uma etapa do Tour de France que terminava em Roubaix. Tava lá a bike. Então essa bike mostrando lá todos os setores, como é que foi.
Aí andei um pouquinho, vi a bike de ciclocross, que o Tuna Hertz foi campeão belga, tava lá. A bike que o Cancellara usou quando ele ganhou da última vez a Strade Bianche, tava lá. Tirei um monte de foto, todos os detalhes vocês estão vendo aí, né? A bike que o Bauco Mollema ganhou o Giro de Lombardia, tava lá. A bike que, sabe, e assim, tudo isso para você olhar, tocar com a mão, se você quiser, né, dentro de um bike shop. E essa bike shop era em Courtrai, né? É que em Flemish é outro nome, mas eu não consigo falar de tão complicado que é. Courtrai é o nome francês, porque é perto da fronteira com a França. E sem contar que você chegava lá, tinha, cara, todas as roupas iguais os caras usam para vender tudo que você imaginar. Roupa de frio, macaquinho, cap, corta-vento, roupa casual. Assim, dá pra você ficar louco. E eu fiquei, né? Mas aí você fala assim, você vai começar a pensar, não vou pegar e vou comprar tudo esse monte de coisa, senão vai ficar. Não tem nem condição de tanto que é. Então a gente ia lá e começamos a ver algumas coisas a gente pegou, eu comprei algumas coisinhas, mas nada de absurdo. Tinha também aquelas placas que os caras colocam nos carros quando tem contrarrelógio, saiu do Fábio Fellini, né, no Tour da Polônia. Então, a placa de quando você vai na prova e tem uma placa lá para você virar de uma prova de profissionais, capacetes que os caras usavam, cara, tudo que você imaginar tem. Então isso aí a gente foi na Trek, na BMC, e depois eu fui em outras lojas também, eu fui da Giant, fui da Specialized, mas cara, é muita coisa. É o país do ciclismo, certo? Bom, gente, então isso aí é um pouquinho sobre Flandres, sobre o museu, sobre as lojas, e nos próximos vídeos então eu vou falar sobre a prova em si, que vai ser nesse domingo a Volta de Flandres. Beleza, galera? Então é isso aí. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixa aqui embaixo no canal. Gostou do vídeo, dá o seu like. Não está inscrito, inscreva-se. E até. Abraço.